Dr. Elton Fernandes, especialista em plano de saúde, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui com vocês. Poxa vida, quanto tempo, não? Quanto tempo, pois é. Estava aqui comentando que eu vim uma vez, você estava preocupada com uma suspeita, foi logo no começo. Foi que você março. estava afastada. Foi março, é verdade. Está bem agora, tranquila, né? A gente vai tomando os cuidados necessários, né? Observando e tal, cuidando da saúde de todas as maneiras. E aí a gente, quando fica pensando em plano de saúde, já dá uma preocupação, porque diz que não vai ter aumento. Pois é. Na verdade, assim, já teve, né? Então assim, agora estão falando que vão tirar. Mas a gente vai entender um pouco melhor isso aí. A produção está me mostrando algumas perguntas que já chegaram e, assim, é bem preocupante o que vai ocorrer ainda. Parece bom e, assim, até é bom num primeiro momento, mas não é a solução, não é uma panaceia que resolve todos os nossos males, o que a ANS fez, não. Bom, então vamos pelas perguntas? Vamos. E aí a gente vai aprofundando o assunto. Matias, quais reajustes dos planos de saúde foram suspensos pela ANS e a partir de quando? Vamos lá, Matias. Os reajustes são o reajuste anual e a faixa etária. Suspensos, os dois, a partir de setembro. Então, esse mês não pode, se chegar o boleto esse mês com um reajuste, o que vai ocorrer? Pode ligar na operadora de saúde, no mês que vem eles vão abater esse valor que eles cobraram, tá? Então, nenhum reajuste aplicado este ano, de janeiro até agora, nenhum reajuste pode ocorrer na mensalidade. Então, vamos ser mais exatos. A mensalidade de dezembro do ano passado é a que você tem que estar pagando agora em setembro igual. Tem que ser exatamente o mesmo valor. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Num primeiro momento, pelo menos, isso é muito bom, tá? Agora, o nosso problema é que isso, o ano que vem, eles vão poder cobrar a diferença, e isso é um grave problema. Então não é que eles cancelaram, não. Eles adiaram o reajuste. Exatamente. Então é preocupante o que vai ocorrer a partir do ano que vem, porque as pessoas agora elas não estão pagando, se elas não provisionarem esse valor para o ano que vem, elas vão ser surpreendidas. Porque o aumento tende a ser muito grande, porque vai ter o reajuste. Pois é. Sabe o que acontece? Quando a gente pega o mercado e a gente vai ver os números desse mercado, a gente vê o seguinte, aquela parada que nós demos todos no começo, em março, abril, ela fez com que as operadoras lucrassem muito mesmo. Porque a realidade é que Covid-19 não é lucrativo para o hospital, vamos pensar assim, o hospital não ganha dinheiro com essa internação. O que rende dinheiro para a entidade hospitalar hoje é basicamente duas coisas, a internação para cirurgia e vamos falar assim, aqueles exames de alta complexidade. Tá? Então, isso é o que rende dinheiro de fato para um hospital. A internação por si só de um paciente não é lucrativo a um hospital. Então, assim, os planos de saúde deixaram de pagar muita coisa. Então, o que a ANS está fazendo é mais do que razoável. Aliás, eu poderia dizer que está atrasada, inclusive, porque as operadoras de saúde registraram um lucro recorde no começo do ano. Ao contrário do que se imaginou, que eles iriam gastar muito por conta da pandemia, isso não ocorreu. Não ocorreu. Próxima pergunta da Zenaide. Quanto tempo eu tenho para rever reajustes abusivos na Justiça? Mesmo com o reajuste deste ano suspenso, é possível reclamar? Zenaide, plenamente possível reclamar. Você tem, na verdade, a vida para reclamar todos os reajustes que você sofreu. Não existe mais prazo para que eu entre com uma reclamação sobre reajuste abusivo. Sempre há tempo. Sempre há tempo, tá? Enquanto eu estiver vinculado ao contrato, sempre há tempo, a qualquer momento pode fazer. A grande questão é, se essa pessoa, se a Zenaide, por exemplo, ela pretende reclamar e até mover uma ação judicial eventualmente, ela pode anular todos os reajustes desde o início do contrato dela, reajustes abusivos, claro, não todo reajuste, mas os abusivos, e ela vai conseguir recuperar de valores os últimos 3 anos pagos, tá? Então, a qualquer tempo reclama, recuperação de valores nos últimos 3 anos. Tá. Próxima pergunta da Irislene. Não encontro mais plano individual para vender. Por que as empresas tiraram este plano do mercado? Ele é vantajoso ou desvantajoso para o consumidor? Eu também não achei, eu tive que entrar uma coisa que eles fazem aí, né? Bem bolado que eles fazem. Ou num pequeno média empresa, né? Alguma coisa assim. A Irislene tem toda a razão. Por que eles retiraram esse produto do mercado? Rapidamente, porque esse produto, o individual, ele é muito mais vantajoso. O reajuste dele chega a ser 1/3 do reajuste de um plano empresarial ou de um plano de saúde coletivo, vamos falar assim, em geral. Explicado. Tá? Então, assim, é 1/3. Então, as operadoras, hoje, elas preferem. Eu vou fazer via uma administradora de benefícios no mercado, e elas perdem uma receita para essa administradora, mas para ela, no longo prazo... Vale a pena. Vale a pena, porque é um reajuste de 20% ao ano. E esse é um problema que as pessoas vão ter
que enfrentar, Regina. Porque no ano que vem vai ter o reajuste de 2020, que não foi aplicado, mais o de 2021. Então a gente pode estar falando aí que muita gente vai ser surpreendida se não começar a provisionar o valor e acreditar que simplesmente cancelou o reajuste. Não foi cancelado, ele foi adiado. Nossa, então muita gente ou vai mudar de categoria ou vai abrir mão do plano de saúde. Muita gente. Certamente a gente vai ver uma migração do que a gente chama de downgrade, né? A pessoa reduzindo a categoria de cobertura do plano de saúde dela para poder se manter na mesma apólice. Muita gente vai chegar nesse ponto, sem dúvida nenhuma. A gente continua, peço um minutinho, o plano de saúde da gente. Ai, doutor Elton, eu já estou preocupada. As pessoas estão achando que assim, estamos livres do reajuste. Na verdade, não estamos. Não tem. No ano que vem, essa conta vai chegar. Não tem presente, né? Não tem presente. Não tem presente. Não tem almoço grátis, como diriam, né? Próxima pergunta, então, da Wanda. A minha renda caiu e eu não consigo mais pagar o plano de saúde. Eu não queria perder as carências já cumpridas. Qual a sugestão? Essa pergunta é excelente. Sabe por quê? Porque o que as pessoas ainda não está disseminado para a população que elas podem fazer portabilidade. Então, assim, se eu tenho um plano de saúde há mais de 2 anos, se eu fui demitido da minha empresa, por exemplo, ainda que eu não pagasse R$1 de plano de saúde na empresa, não tem nenhum problema nesse caso. Eu posso fazer portabilidade. Carrega o plano com você. Carrega o plano. Tal como a gente fala da portabilidade de levar o número, a dona Wanda, por exemplo, pode levar com ela todas as carências já cumpridas. Então, ela pode trocar de plano de saúde e detalhe, não importa se eu tenho doença pré-existente ou não tenho doença pré-existente. Não importa isso. A operadora de destino, para onde a dona Wanda vai, ela não tem o direito de falar o seguinte: eu não quero a senhora aqui. Ela é obrigada a aceitar. Mas, doutor Elton, por exemplo, então eu tenho plano de saúde hoje, fico 1 ano sem plano de saúde. Quando eu voltar, aí eu perdi a carência. Perdeu a carência. Tá. Perdeu a carência. Se eu sair de um e for para o outro, não perde. Se sair de um e for para o outro fazendo portabilidade, não perde. Tá? Então, assim, se for um plano empresarial e eu fui demitido, eu tenho 60 dias para fazer portabilidade do dia que eu saí do plano de saúde, não da empresa. É razoável. É razoável. Agora, se eu tenho um plano individual, por exemplo, que é meu, e eu estou pagando muito caro, eu tenho, então, 2 anos para ficar nesse plano de saúde. Se eu estou nesse plano de saúde há mais de 2 anos, eu não cancelo. Eu vou lá na ANS, entro no site, peço para fazer portabilidade, escolho o plano para onde eu quero ir e migro sem carência nenhuma. Perfeito. Próxima pergunta da Ana Lu. A operadora pode cancelar o meu plano de saúde em meio à pandemia por atraso? Não iria existir uma regra proibindo o cancelamento neste período? Essa pergunta é ótima. Iria existir uma regra? Iria mesmo. Só que não existiu. Não existiu. Eita. A Agência Nacional de Saúde foi lá e disse o seguinte para as operadoras: quem aderir a essa regra aqui vai ter um benefício. Elas, no final de contas, acharam que não era interessante e queriam mesmo cancelar o plano de saúde. Porque na lógica da operadora está incutido o seguinte: quem tem um pouquinho de dinheiro vai correr daqui a pouco e vai fazer de novo o plano e vai pagar carência novamente. Então a rotatividade do mercado ajuda a operadora de saúde a frear a utilização dos consumidores. É muito interessante para a operadora esse ciclo, essa rotatividade. Eles querem isso. Então, assim, pode cancelar o plano de saúde em meio à pandemia? Infelizmente pode. Tem uma regra aqui, que é: o consumidor tem que ser notificado pessoalmente para pagar o débito. Note, não adianta entregar para o meu porteiro. Por mais que eu moro no condomínio. Tem que ser na minha mão. Tem que ser na minha mão. Mandar um e-mail. Pode ser um e-mail desde que eles provem que eu recebi e abri esse e-mail. Se eles conseguirem provar isso, tudo bem. Tá? Então, assim, tem um risco aqui, que é: eu recebi o e-mail, abri o e-mail, fui de fato notificado. Agora, mandar para o porteiro, meu pai assinou, minha mãe assinou. Não, tem que ser eu. Eu assinar. Não dá para saber quanto que vai ser esse reajuste do ano que vem, né? Eu calculo, a gente tem uma estimativa. Ai, seguro. A gente tem uma estimativa de uns 8% mais ou menos. Isso, aliás, é uma coisa seguinte: o índice já devia ter sido divulgado, por mais que esteja suspenso. Se prevenir. Pois é, mas assim, isso é do plano individual e do familiar, porque o reajuste dos planos coletivos e dos planos empresariais em geral continua na média de 20% ao ano. Então, isso é uma grande... 20% ao ano, 2 anos 40%. Ao ano, 2 anos 40%. E aí tem um problema, exatamente isso. E vamos pensar o seguinte: será que o seu Zé, a dona Maria e o Joãozinho, que estão num plano de saúde empresarial, esse plano é mesmo empresarial? Ou esse plano, na verdade, é um típico plano familiar
que só tem ali uma roupa de plano empresarial para dar uma formatação, Para ter o ajuste. para ter o reajuste de 20% ao ano. E a Justiça está de olho nisso. Então, as pessoas que estão contratando um plano empresarial e, na verdade, elas deveriam estar num plano familiar, porque elas não têm empregado nesse plano, elas não são formalmente uma empresa que oferta isso aos seus empregados. A Justiça está de olho nisso e, muitas vezes, igualando esse reajuste ao do plano individual. E se a Justiça, por exemplo, não notar o meu plano de saúde, eu posso denunciar? Pode fazer uma denúncia para a INS. Pode fazer uma denúncia para a INS, tem todo o direito de fazer uma denúncia para a INS. Aliás, eu sempre digo o seguinte, antes de contratar advogado, antes de fazer qualquer coisa... Site. Vai na INS, faz uma reclamação na INS, porque muitas vezes resolve, né? E tem muita coisa que a operadora sabe que se reclamar, ela vai correr e vai resolver. Então, essa tem que ser sempre a primeira providência. Olha, eu vou te dar uma sugestão, viu? Você, minha amiga de casa, na dúvida, agora entra no site da INS para a gente ir se aclimatando, se familiarizando, né? E entendendo o que a gente pode fazer. Exatamente. É a ans.org. .gov.br. Então, ans.gov.br. Exatamente. O site do Dr. Elton é eltonfernandes.com.br. Elton sem H e com N de navio no final. Elton Fernandes com S. eltonfernandes.com.br. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.